Olá pessoal, boa tarde. Aqui estamos nós novamente para continuar falando sobre abordagem sistêmica, e agora a gente vai estar falando sobre os arquétipos de sistema, que na realidade devem ser entendidos como modelos, que vão nos ajudar a fazer um diagnóstico das organizações. Nós dizemos assim, os arquétipos descrevem as ações sistêmicas especificamente. São extremamente interessantes. Vamos dar uma olhadinha neles então. Bom, na realidade, pessoal, eles foram... arquétipo significa o quê? Um padrão, um exemplo, um modelo, tá? E foram desenvolvidos por uma proposta, do Daniel Kim e do Peter Senge, quando eles escreveram The Fifth Discipline e The System Archetypes, ok? Então, na realidade, existem 10 arquétipos, olha que interessante, 10 arquétipos, 10 modelos sistêmicos que nos ajudam a fazer diagnósticos sobre o comportamento sistêmico, ok? Então, a ideia é essa, é você ter uma ferramenta que ajude a você fazer diagnóstico, ok? Bom, vamos falar aqui rapidamente, porque obviamente não dá pra gente falar todo o processo, porque os vídeos são curtinhos, Então a gente vai falar sobre os 3 primeiros arquétipos. O primeiro arquétipo é o balanceamento. Aliás, o balanceamento está ligado a uma lei universal que é a homeostase, que diz que todo sistema procura, busca o equilíbrio. Então o primeiro arquétipo do balanceamento é justamente esse processo, que vai fazer com que a organização, a empresa busque o equilíbrio. Ou seja, quando você tem uma ação negativa, haverá também uma ação positiva que vai levar a esse equilíbrio que a gente chama de balanceamento. É mais ou menos, pessoal, o que acontece, por exemplo, quando você liga um ar-condicionado, você deixa a temperatura a 22 graus, então o ar-condicionado, vamos imaginar que a temperatura ambiente esteja mais ou menos a uns 28, o ar-condicionado vai ficar jogando ar frio no ambiente, até que chegue num determinado momento em que eu tenho o equilíbrio, ok? Ou seja, eu chego nos 22 graus. Quando eu chego nesse momento, o que acontece? O ar-condicionado desliga automaticamente e fica aguardando uma variação que foi previamente programada. Vamos imaginar que ele chegue nos 23, nos 24 graus. A hora que chega nessa temperatura, ele entra novamente em ação e aí reinicia o ciclo, joga-se ar frio, eu tiro o ar quente do ambiente, esse ar quente, essa jogada nós chamamos de balanceamento, tá? Aliás, é a mesma coisa que acontece com o motor de carro. Vamos dar uma olhada aqui no segundo arquétipo, chamado balanceamento com demora. Aliás, esse arquétipo é muito interessante e ele tem um comportamento que pode ser muito bem vislumbrado quando você analisa um chuveiro, Quando você liga o chuveiro, o que acontece? Você não vai ao chuveiro, e logo se banha, não, você espera um pouco até que a temperatura alcance aquele equilíbrio, você vai lá, vai acertando a temperatura, mexendo na torneira, aí depois de um tempo, depois de uma demora, o chuveiro vai estar numa temperatura ideal e você vai poder tomar seu banho. Esse é o balanceamento com demora. Como eu falei, também acontece nos veículos. Hoje em dia os veículos estão mais modernos, mas antigamente nós tínhamos que ligar o veículo de manhã, esperar o motor aquecer, entrar no processo de equilíbrio, ou seja, tinha aquele tempo, aquela demora, para depois eu poder utilizar o sistema da forma correta, ok? Mais um arquétipo, desgaste de objetivos. Esse é bastante interessante, é basicamente o seguinte, deixa eu logo trabalhar no exemplo. Uma empresa começa a atrasar as entregas aos clientes, em vez de aumentar a produção ou reduzir as vendas, aumenta o prazo de entrega. Ou seja, ao invés de eu atacar o problema, tá? O que eu faço? Ao invés de eu atacar o objetivo, eu me desvio. Então a gente chama esse processo de desgaste de objetivo. É claro que a solução está em você voltar ao objetivo novamente para que a organização possa se reorganizar, ok? Bom, vamos ver mais um arquétipo então. Agora o arquétipo número 4, o escalada. Esse aqui é interessante, pessoal, porque ele precisa de 2 sistemas, ok? Vamos imaginar, eu tenho um sistema operando determinada ação, Vamos imaginar que eu tenho 2 lojas, uma ao lado da outra. Uma loja, por razão qualquer, precisa fazer mais dinheiro e ela põe os seus produtos em liquidação.
porque ela precisa fazer dinheiro. A loja vizinha, vendo isso, trata, né, esse problema como uma ameaça. E ela também coloca seus produtos em liquidação, o que começa a prejudicar a loja, vamos chamar de loja A, tá? Tem loja A e loja B, né? Então a loja A percebe aquilo, fica desesperada, coloca os seus produtos um pouco mais baixos, né, os seus preços mais baixos, e de repente a loja B também, e começa uma luta que a gente chama de escalada. Esse arquétipo também pode ser visto, né, em guerras publicitárias, guerra entre gangues, entre países, né, no caso da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que já aconteceu no passado. Vamos ver um outro arquétipo interessante. Esse aqui é o arquétipo número 5, soluções que falham, né? Esse arquétipo, aliás, cá entre nós, está muito comum nos dias de hoje. Pessoas ou organizações que contraem empréstimos para pagar juros de outros empréstimos, aumentando o problema. Ou seja, você tem um cartão de crédito que você utilizou, né? Utilizou demais. Agora, ao invés de você negociar o cartão, você faz um empréstimo, paga juros e para pagar o cartão, e aquela coisa vira uma bola de neve, né? Então é o chamado soluções que falham, ok? Arquétipo número 5. Arquétipo número 6, crescimento com investimento insuficiente, né? Na realidade é aquela ideia de que, não preciso investir na minha organização, na mão de obra, por exemplo, mão de obra qualificada, né? Ou, como eu coloquei aqui no exemplo, empresas com produtos ou serviços com qualidade em queda que culpam a área de vendas, né? Ou seja, na realidade, o grande problema está na qualidade do produto e não na área de vendas. E você desvia isso na realidade, né? Vamos ver outro arquétipo aqui, né? Limites ao crescimento. Esse aqui é interessante pra caramba, pessoal. Esse é aquele famoso arquétipo onde a pessoa cria um limite ou a empresa cria um limite a ela. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir, sei lá, realizar esse tipo de tarefa, né? Então vamos imaginar uma microempresa, como eu coloquei aqui, amplia seus negócios até atingir um tamanho que exige uma organização mais profissional e não faz. Não posso contratar um profissional, né? Porque é muito custo para mim, Pronto, aí ela limitou o crescimento. Ou senão aquela velha história, né? Que você vai participar de algum jogo e você olha o seu adversário e fala, não, o cara é muito forte. Já perdeu, não se preocupe, né? Ou seja, você criou um limite. Na realidade é como eu sempre digo, o céu é o limite, não esqueça, né? Esse aqui é interessante pra caramba, que é o transferência de responsabilidade, o arquétipo número 8. Esse arquétipo diz basicamente o seguinte, não é culpa minha, eu transfiro minha responsabilidade para uma outra pessoa, ou, como tem uma subcaracterística, para o interventor. Vamos imaginar, a culpa não é minha, a culpa é do governo, né? Todos nós vivemos, né, sobre as mesmas regras, mas olha, não estou indo bem, minha empresa não está indo bem porque o governo está me penalizando. Aí eu tenho que descobrir alguma saída, né? Aliás, tem um caso clássico da transferência de responsabilidade para o interventor, que é a ideia do assistencialismo, né? Que não é um negócio legal, né? Bom, já estamos quase terminando, né? Temos o arquétipo de número 9, chamado sucesso para os vitoriosos. Aí tem um exemplo bem interessante, né? do Bill Gates, que relata no seu livro Estrada para o Futuro, para explicar seu sucesso. Ele relata a um jornalista que ele não sabe como é que ele fez tanto sucesso, mas à medida que ele foi crescendo, pessoas positivas se aproximavam dele e ele ia crescendo cada vez mais, né? Ou seja, o que ele denomina espiral para o sucesso, ok? E o último arquétipo, o arquétipo número 10, tragédia dos comuns, né? Casos onde exista um recurso comum, vamos imaginar uma poluição, né? Então eu tenho um recurso comum que todos podem usar livremente, por exemplo o rio, mas esse recurso é finito, né? Então quando eu começo a despejar, como eu coloquei aqui, esgotos no rio, ou a poluição atmosférica, caça e pesca predatória, eu vou acabando com esse recurso, ok? Bom, pessoal, aqui deixa eu explicar. Isso foi uma ideia muito simples dos arquétipos, né? Porque nós podemos e temos condição, como nós já fizemos em sala de aula, de discutir isso de uma forma um pouquinho mais
né, com mais propriedade, com mais exemplos, ok? Mas aqui é só é um lembrete na realidade, né, para você praticamente, como é que eu diria, é uma amostra, diga-se de passagem, ok? Muito bom, nos encontramos no nosso próximo vídeo. Grande abraço, tchau, tchau.